Olá, olá. Esperando por vocês. O pessoal tá perguntando aonde que eu tô. Oi, Maria, querida. Tudo bem? Você me ouve bem com o meu acessório, meu look da moda? Como é que tá aí o som? Vocês me ouvem bem? Testando aqui um pouquinho da conexão para entender qual é o delay que a gente está trabalhando. Bem-vindos! Diz aí, sufoco, se você tá me ouvindo. Arrasou? Olha elas, são várias máscaras, frente e verso, tá vendo? Esse é o look, esse é o novo look. Na verdade, esse look, ele é recomendado para mães em amamentação, ele é recomendado para quem tá passando por, sei lá, um resfriado comum até um câncer, tratamento, onde a saúde também está mais suscetível. Então, a gente... E também pessoas que têm bronquite, que têm problemas de respiração, né? E a gente vive em cidades muito tóxicas, né? E é recomendado, né? Em várias situações é recomendado esse acessório, que a gente pode chamar assim. Acho que a gente pode pensar também nesse uso aí, independente do momento que a gente está vivendo, né? Como uma forma, enquanto o ser humano for tão tóxico em relação à natureza, talvez seja interessante a gente usar, né? Vou tirar aqui. Vocês me ouvem bem com a máscara? Queria ouvir. Bem-vindos, bem-vindos. Me ouvem bem com a máscara? Então, só aproveitando enquanto o pessoal está chegando, né, quando a gente tira a máscara, a gente deve tirar essas máscaras através do elástico, né, para não contaminar. E aí, quando você tira a máscara, você já coloca direto para lavar, né? Essas máscaras de tecido você pode reutilizar, isso que é interessante. Ela é recomendada para pessoas que não estão com vírus, tá? Com Covid. A ideia, na verdade, é uma barreira mesmo, né? Fazer uma barreira de proteção e aí evita que, né, enfim, tudo que esteja no ar, e aí são vários tipos, né, bactérias, ela é muito boa também contra bactérias variadas. Então, agora é muito útil. Hoje foi o ministro da Saúde, né, publicou, né, saiu nos jornais esse uso, essa indicação para todo mundo usar máscara nas ruas. Então, essa indicação de que todos devamos sair de casa, botar a sua máscara. E aí tem vários tutoriais. Eu estou deixando aí nos meus stories alguns tutoriais e também na minha postagem sobre as máscaras, né, alguns tutoriais. A gente está fazendo, entregando e fazendo uma distribuição gratuita em comunidades. A minha produção, né, assim, a minha capacidade de produção, porque eu não estou com as minhas costureiras trabalhando agora, então a minha capacidade é muito pequena, né, caseira, né, a máquina caseira, então não consigo fazer muita produção, mas à medida que eu vou vendendo também, a galera vai recebendo também nas comunidades, porque a preocupação é que os nossos aí pretos indígenas, né, pessoas que estão aí nessa linha de frente, também no sentido da política de morte, né, nessa biopolítica que a gente tem, são as vidas que não importam muito, né? Então a gente tem que aprender a cuidar também de toda essa
comunidade. Então, antes de começar, na verdade, essa é só uma introdução para o papo de hoje. Eu acho que na próxima semana eu posso falar sobre a máscara, falar um pouquinho mais sobre a máscara e ensinar, né, algumas formas de vocês fazerem em casa, porque é importante, vocês podem ter uma Júlia Vidal, mas o importante é que, na verdade, vocês adotem isso já, né? Então, fazer com o tecido que vocês tiverem, com o próprio, enfim, um lenço, a gente precisa se proteger, tá? Então, vou começar então aqui o ritual. Em geral, nas minhas aulas, eu tenho um ritual onde a gente fala uma série de coisas, a gente respira, a gente entra, né, numa esfera de um sentir, né, porque a gente está apreendendo informações novas. Então, é um sentir, é um saber que está relacionado com sentir, né, porque a nossa sociedade, ela separou, a cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro, né. E aí a gente entender que, de uma forma holística, a gente apreender todos esses significados. Então, oi prima Juju, linda! Então, house, eu estou saudando aqui os nossos ancestrais, os primeiros, né, para a gente começar a falar de troca de conhecimento. A gente faz a saudação aos donos da terra, aos nossos ancestrais, no momento em que a gente está precisando tanto de conexão e que eles podem nos trazer muitos conhecimentos, né? O house é essa conexão com o sagrado, né? É a gente transcender e aí a gente buscar um pouquinho disso. É uma saudação de abertura e de encerramento. Então, house para vocês todos, né? Aqui, quando eu bato essa cabaça, né? Que a gente fala aqui de maraca, né? Quando a gente está batendo a maraca para começar os nossos rituais, né, a gente bate a maraca, a gente anda no sentido anti-horário nas minhas aulas. Aqui na minha casa eu tenho pouco espaço para fazer isso, então hoje eu estou mais sentadinha. E enfim, essa cabaça aqui, esse som é o som dos nossos ancestrais, né? Então, cada uma dessas batidinhas lá dentro é como se a gente estivesse acordando, né, essa ancestralidade. Então, esse papo é a gente buscar essa conexão com os nossos ancestrais, que tem muita sabedoria, né? E que por A mais B, por interesses que a gente sabe quais são, que é transformar a gente, em vez de seres divinos, transformar, né, todos nós em pagadores de boleto. É isso que interessa, né? Para quem quer ganhar, né? Para quem quer manipular, para quem quer estar no poder. Então, a gente busca essa conexão, né, com a nossa ancestralidade, com a nossa saúde, né? E a gente busca conexão com os valores que são essenciais. E eu acho que as culturas, tanto indígenas quanto africanas, né, que são ancestrais, elas têm muita coisa para falar, né, conosco. Então, bem-vindos, Paula, bem-vinda Carla, Sandra, Maria, que já estava aí, uma galera aí que já está aí. Para a gente começar, queria saber como é que vocês estão aí. Eu já estou quase na minha terceira semana de quarentena, porque eu comecei antes. E aí, depois coloquem aí o que vocês estão sentindo, quais são as diferenças que vocês estão sentindo no corpo de vocês, tá? Eu vou começar a falar do que eu estou sentindo e um pouco das minhas buscas, né, de saída para esse momento, né? Em primeiro lugar, eu tenho sentido muita dor de cabeça. E eu comecei a perceber, assim, tem vários porquês da minha dor de cabeça, né? Mas a Carla já está na terceira semana também, tá que nem eu. E essa minha dor de cabeça, ela começou, assim, mais fortemente, ela está relacionada com uma superconectividade, né? Então, hoje eu estou aqui fazendo esse esforço de falar com vocês, porque toda essa conversa de vídeo tem me cansado muito. Eu fico bem exausta. E aí eu percebi que, na verdade, é isso, né? São campos, nós somos campos elétricos, né? Esse é um campo, o celular é um campo eletromagnético e ele influencia no nosso corpo, né? Influencia no nosso campo.
Então, quais são as saídas que eu comecei a buscar para esse problema, né? E aí a primeira foi, na verdade, a gente precisa descarregar esse campo, né? Todas essas ondas que a gente recebe. Então, nesse momento, nessa prática de buscar descarregos, né? Eu me reconectei com pessoas super importantes na minha trajetória. Paula também, né? Tá sentindo? Também, você tá sentindo o excesso? O que você sente? Você se sente cansada? Você também sente dor de cabeça? E enfim, e aí eu comecei a fazer aulas, né? E retomei a minha aula de dança afro, que quando eu me mudei para o meio do mato, porque eu queria outro tipo de conexão na minha vida, eu já estava fazendo essa transformação. Quando eu me mudei para o meio do mato, a minha aula de dança afro, que era na Lapa, ficou muito distante e eu parei de fazer. E aí estou fazendo com a Aline Valentim, estou amando. Eu tive também um momento, né, tenho sempre esses momentos muito fortes de conexão com a cultura indígena. E aí eu fiz aulas incríveis com a Camila Cabeça, que é uma paraense pai d'égua maravilhosa. Uma paraense não, ela é do Acre, né? Do Rio Branco. E aí eu consegui agora retomar as aulas com Camila a partir dessa possibilidade, né? E com o meu personal também, que a gente tem a gente já tem umas séries que eu faço sempre. Então, assim, o exercício físico tem me ajudado muito, né, nesse período, porque toda essa carga também dessa super conectividade eu consigo descarregar no fim do dia com algum tipo de aula, com algum tipo de prática, né? A Paula falou, né, da dor de cabeça, também de sono. Pois cada um é afetado de uma forma muito diferente. O que eu acho interessante desse momento é que muitas vezes a gente tem tantas distrações quando a gente entra e sai de casa, a gente vive tantas informações que a gente não se percebe, né? E aí a gente está tendo oportunidade não só tendo a oportunidade de se ouvir, né? De ouvir o nosso corpo e aí se conhecer, né? Um autoconhecimento. A Carla falou aqui que deu quase uma pirada aqui, né? Deixa eu ver. Carla falou que quase deu uma pirada, ficou muito ansiosa. Eu comecei a ter uns sonhos estranhos que demonstravam o meu medo, né? Que eu estava segura e que abri uma porta e aí eu vi uma aglomeração de pessoas e aí eu percebi que todos os dias tinha algum fator, né, de susto e de medo nesses sonhos, né? E aí a gente entender que esse medo, ele vem, na verdade, ele é uma advertência, né? Então, assim, vamos transformar medo em máscara, entendeu? Vamos colocar isso numa situação prática, né? Mas o medo, e essa ansiedade, né? Também aí a gente buscar um pouco de um controle da nossa mente, né? Porque a gente fica ansiosa, a gente fica mais meio que obsessiva, assim, né? Tem muita gente comendo muito, né? E essas na verdade, a gente está tendo que estar extrapolando de alguma forma, né? E uma das coisas que eu comecei a fazer também para começar o meu dia, que reduziu a minha dor de cabeça e reduziu a minha ansiedade, essa relação de observar o medo, porque você tem que olhar de uma esfera, né, de cima, sabe? A meditação, e aí eu fui para a meditação, esse foi o meu caminho, né? A meditação, ela faz com que você observe a mente, né? Você observa o seu corpo em estado de meditação, né? E aí você não é refém da mente, você meio que entende um pouco a mente, você trabalha junto com ela, não que controla a mente, mas a gente entra num ritmo de trabalhar junto, né? E de macaquear, né? O Hermógenes fala disso, dessa mente que fica pulando de galho em galho, que ela fica macaqueando, né? A Carla tá falando aqui que tá percebendo que pode transformar o desconforto em ações práticas em casa, Também o exercício, né, a coisa de limpar a casa, organizar o seu espaço, né, de trabalho, isso é uma coisa importante. E aí eu comecei enfim, então a meditação, essas aulas online, né,
me ajudaram muito a descarregar e organizar melhor essa mente, para também organizar melhor o meu dia. E aí beber muita água, que ajuda, né, nesses processos também da questão elétrica, de eletricidade. E aí eu comecei a buscar também alguns recursos aí de entender como a gente tem aqueles lugares, quando a gente sai de casa, que a gente tem esses momentos de distração, a gente também trazer para o nosso dia algumas distrações, né? E aí eu queria falar, tem essa questão de trazer algumas distrações, que não sejam só o do trabalho, e de aproveitar esse momento de uma forma estratégica, porque independente do tempo que dure, a gente está se aperfeiçoando enquanto ser humano, enquanto profissional, etc. E a Carla está falando aqui que tem reduzido as porções em cada refeição e ficado menos no sofá de frente para a televisão. A questão de frente para a televisão também é complexo, né? Porque às vezes a televisão ela está dando muitas notícias que não são fáceis da gente ouvir, tantas notícias ao mesmo tempo ruins, né? Existe essa questão no jornalismo, tem um site de mais notícias boas, por favor, sabe? Porque essa rede, eu escrevi também sobre isso recentemente no meu feed do Instagram, né? Sobre a gente ser menos virulento, né? Por que a gente também não pode propagar as informações que sejam de ajuda para essa saúde mental, outros tipos de informações que podem ajudar a gente passar esse momento, né? Tem uma coisa interessante que meu afilhado estava com dificuldade de dormir, eu comecei umas aulas de yoga e fazer uns exercícios de meditação com ele online, enfim, né? À noite, para ele dormir melhor. E aí ele me perguntou, Dinda, quando que isso vai acabar? Quando que a gente vai poder sair? Quando é que eu vou poder? Quando que você vem me ver? E aí eu fiquei com essa pergunta, né, de quando que isso vai acabar? Eu acho que a gente não tem que pensar em quando isso vai acabar. Porque a gente, na verdade, esse fato, a gente querer que acabe, a gente quer controlar o tempo, né? Um dos fatos que gera ansiedade na gente é justamente esse controle do tempo, a gente querer controlar as coisas que não são controláveis, né? E eu acho que o ser humano, ele perde muito tempo nisso, porque em vez de a gente criar ferramentas para a gente passar bem as situações, né, que a gente está aqui para isso, o nosso mundo, o nosso tempo, esse campo material, né, da matéria, ele é transitório, né, ele é impermanente, ele é de mudança. Então, quanto mais a gente tenta parar a mudança, mais dá problema, né? Então, essa ansiedade nossa tem a ver com projetar um futuro que a gente não tem resposta, né? E isso não acontece só agora, nesse momento, né? É um hábito que a gente tem que ter, né? Esse futuro, a gente precisa viver o presente. Então, eu conversei com ele da gente viver agora, da gente pensar o que a gente pode fazer de bacana agora, sabe? A gente descobrir outras coisas, né? Como a gente estava fazendo a yoga, imitando os bichinhos, etc. Tô falando aqui do meu afilhado, tá? Que tá querendo saber quando que vai acabar isso. E tô falando aqui pro pessoal que tá entrando. Então, a gente tem que entender esse momento de impermanência e buscar as ferramentas que possam fazer a gente crescer também, né? Então, crescer enquanto ser humano, né? Crescer enquanto profissional, né? E aí eu tô já trazendo algumas coisas. Eu já fiz eu fiz um curso, estou me inscrevendo em um outro curso, né? Porque eu fui vendo dentro do que eu estou trabalhando agora, quais são as minhas deficiências, quais são as coisas que eu quero melhorar, sabe? E aí eu estou aproveitando esse momento, né, também para fazer algumas atividades extras que melhorem. E isso me dá uma satisfação, sabe, de ver que, sabe, que eu estou avançando. O mundo não está parado, né? Muito pelo contrário. Só que a gente está precisando trocar a forma como a gente faz, né? Como é que a gente pratica e como que a gente vivencia nesse mundo. E aí eu comecei a fazer um processo de coach. Não sei se vocês conhecem, já passaram
pelo processo de coach. Então eu sou coachee, inclusive a minha coach está aqui, a Paula Schettini, maravilhosa. E ontem foi a nossa primeira sessão, eu fiquei muito entusiasmada. Foi assim um dia que, por exemplo, eu não tive dor de cabeça, hoje eu já tive. E eu fiquei porque você se alimenta muito de você, né? E aí o coach ele faz um processo primeiro de procurar, de entender, né, nessa roda da Viva, quais são os seus valores, o que te motiva, né? Às vezes a gente precisa parar para entender para onde que a gente está indo, né? E esse é um momento, né, de parada estratégica. Então eu gostei muito de ter começado esse processo de coach, que ainda vai seguir aí, só fiz a primeira sessão. Já passei por isso, né, há 2 anos atrás, com o Rafael Ribeiro também. Rafa Ribeiro, ele tem um site também, tem um Instagram que é muito bacana, vale muito a pena também vocês seguirem. E aí eu comecei esse processo, e aí eu lembrei, assim, aí na verdade eu já tenho essa ferramenta, mas eu indico para vocês, né? Eu tô, nesse momento, enfim, eu agora era, por exemplo, essa semana eu estaria em São Paulo, dando muita... A gente falou de dor de cabeça, Luísa. Você pegou um pouquinho do que eu falei aqui de dor de cabeça, né? Essa coisa da gente... campo eletromagnético, né? Da gente extravasar fazendo exercício físico, né? E a gente buscar atividades e situações de relação conosco, porque a gente também precisa criar uma autonomia essa relação que a gente tem com o celular, sabe? Porque a gente vai ficando muito compulsivo, sabe? Com esse excesso de informação, porque são links interessantes, é matéria que você tem que saber, é live bacana, etc e tal, então é um excesso de informação, né? Então essa dor de cabeça também, as dores de cabeça também têm a ver com isso. E aí essa época eu estaria, né, em sala de aula, os meus momentos de sala de aula também, além da preparação, né, que é isso, é o que hoje a gente vai falar um pouquinho dessa troca de conhecimento, dessa pílulas de conhecimento que eu estou falando aqui, essa troca eu sinto muita falta disso, né? Então é uma forma aqui nas lives de a gente continuar trocando. E aí eu disponibilizei uma forma de eu estar com vocês direto na quarentena. Aí, ao longo dessa quarentena, é o curso. Eu tenho um curso que se chama Criação de Estamparia Étnica, né? Esse curso, ele tem 3 situações assim que eu acho interessante para viver esse momento. Uma é para quem não é da moda e que o trabalho manual, né, ele é uma forma de meditação também, né, e ele é um trabalho de criação, ele desperta várias coisas. A gente precisa também de fazer esses trabalhos. Então, o curso ele traz várias técnicas de estamparia manual. Vocês vão ter aula de estamparia, né, de como fazer a sua própria estampa. E aí entra numa situação que eu acho muito importante nesse momento, a gente deixar de ser tão consumista, né, e a gente ampliar o ciclo de vida dos produtos que a gente tem. E aí, por exemplo, poderia ser uma prática interessante você dar uma olhada, uma revisitada no seu guarda-roupa e ver o que você não está usando e por que você não está usando, e aí pegar essas técnicas que eu ensino no curso e aplicar na roupa, né? Então você tem uma manchinha de água sanitária, etc e tal, você vai criar uma estampa que vai cobrir aquilo ali. Tem uma parte do seu corpo que hoje você valorizaria em relação a outra, então você coloca ou tira a estampa naquele lugar, né? E aí a estamparia manual ela traz esses recursos também que fazem com que a nossa mente, fazem com que a nossa criatividade fique mais forte, que a gente consiga passar melhor, assim, em termos, sabe, dessa ansiedade, tudo. E a gente ainda pode sair, de repente, com um guarda-roupa novo, né? Então tem esse ponto. Quem é da moda, a estamparia, porque eu faço eu digo que não deveria nem ser curso o nome, né? Deveria ser uma mentoria. Porque eu faço um trabalho que é de você buscar a sua identidade, né? Qual é a sua identidade, o que te move e como que você vai levar isso para sua marca, né? E aí essas experiências que vão ser manuais, você pode levar depois para uma experiência de produção no computador, né? De uma estamparia digital. Então é um momento que eu acho que você pode sair no final dessa quarentena ou
enfim, né, no final desse período de oportunidades, da gente se conhecer mais, a gente pode adicionar algumas ferramentas para o nosso trabalho que são de valor agregado, né? Então você sai com, de repente, uma produção com uma identidade diferenciada e com valor agregado de peças únicas, né? Que vão ser só suas, sabe? Então, enfim, fica a dica lá. Antes da gente entrar aqui nas pílulas de conhecimento, também, assim como eu fiz alguns cursos que eu estou gostando, comecei esse processo de coach com a Paula Schettini, que está sendo muito bacana para mim. Eu recomendo esse curso que está aí no Instagram, vocês conseguem ver no meu perfil, tem um link na bio, e esse link ele já tem 50% de desconto. Eu não gosto de trabalhar com desconto, porque eu acho que assim, enfim, e os meus clientes geralmente nem falam sobre isso, porque tem um valor agregado que já está muito implícito ali, mas eu acho que existe um momento agora de uma questão de acessibilidade que é importante que essa informação chegue para todo mundo, né? E o curso ele também traz o que hoje a gente vai fazer, né? Um pouquinho, que é essa pílula de conhecimento, só que ele vai falar da moda de um modo geral, né? As formas de produzir e de pensar africanas e indígenas, que trazem uma outra perspectiva de mundo, né? Essa moda, ela não é uma moda aleatória, né? Ela é uma moda que tem uma relação com valores que não são de um consumo e de uma tendência, sabe? Elas vão se manter ao longo de gerações, né? A moda indígena, a moda africana, a indígena que traz os grafismos, né? Aquele desenho não é uma estampa que está na moda e que vai passar, sabe? Aquela estampa, ela permanece ao longo do tempo. Então, o curso, ele traz... O curso ele vai trazer: oi, Aninha, linda da Bahia, delícia. O curso ele traz, na próxima eu vou estar comendo, na próxima live eu vou estar comendo acarajé, porque é o seguinte, quem vem aqui no meu ateliê, na minha casa, tem uma casa ateliê, tem um espaço onde eu atendo clientes também, e aí quem vem aqui come acarajé. Então, na próxima eu vou, já que eu estou aqui na minha sala recebendo vocês, eu vou comer um acarajézinho. Eu lembrei aqui da Ana, da Aninha. Então, o curso ele traz essa situação, né, que a Carla está falando, né, dessa reaproveitamento, ampliação de um ciclo de uma roupa, né, através de uma estamparia manual. Para quem trabalha com moda, vai ser mais beneficiado ainda, porque vai ter uma estamparia exclusiva depois, que vai ter um valor agregado totalmente diferenciado para o seu trabalho. E essa possibilidade de conexão do aprendizado, né? Que aí a gente vai ter um pouquinho hoje desse aprendizado, tá? E aí, bebendo nessa fonte que é, assim, riquíssima, e por isso que eu trabalho com isso, os olhos brilham, né? Eu fiquei até com dificuldade de pensar, né, porque são tantas formas de reinvenção e de recriação que os povos africanos e indígenas trazem para a gente. Eu acho até que pode ser uma temática fixa, e aí cada dia eu vou trazendo uma experiência prática dessas culturas, né? Porque eu fiquei na dúvida, eu falo desse tecido, eu falo desse processo de produção, eu falo dessa arte indígena, eu falo dessa simbologia. Fiquei perdida, né? Mas como a coach aqui já tinha falado, não, vai lá e grava. E aí a primeira coisa que veio, né, foi o processo do OFI, que se transforma em pano da costa aqui no Brasil. Eu vou me deter a essa informação hoje, tá? Em termos de recriação, de reinvenção. E nas próximas, aí eu vou abordando outras possibilidades de criação e de reinvenção, tá? Então, hoje a gente vai estar mais centrado aqui na cultura, nas culturas africanas, e mais especificamente numa prática que nasce na Nigéria, que se chama, que é o OFI, né?
é o tecido Ofi, e ele vem de uma tradição de tecelagem, né? Na África, essa relação de classe social, ela vem num contato com a Europa, né? Ela vem num contato com essas grandes expansões marítimas, etc. Mas era alheia, né? Não faz parte do sistema interno africano. Então, eles trabalham, originalmente, existe essa relação mais com a Bia, chegou aí. Rogerinho já tá aí, hein? Esse casal 20, que eu faço figurino maravilhoso para eles. Estou fazendo uma roupa para um casamento para Bia. Enfim, estou falando aqui do Ofi do pano da costa, né? E aí é um sistema de castas, né, na África. Então, esses saberes que quando os africanos vieram de diferentes lugares, vêm de fé, né, os orives, né, as pessoas, os achantes também que trabalhavam com ouro, com filigrana, né, que vão vir para cá e vão trazer toda a parte da técnica da ferragem, né, do trabalho com os portões, enfim. A gente vai ver também na tecelagem, né? Então tem a casta dos teceleiros que hoje a gente vê, esse reflexo disso hoje chega lá aí na costa ali toda da Guiné, né? Tem Burkina Faso, tem, enfim, em Abidjan, que é na Costa do Marfim. Enfim, a gente vê nas esquinas as pessoas fazendo os tecidos, né, nos teares manuais, né? Então, essas pessoas, na verdade, elas vêm dessa tradição das castas dos teceleiros, né? E aí, eu na entrevista para o mestrado, né, eu estou entrevistei aqui o Xangô, deve estar entrando aí. Convidei ele para vir hoje, que é um dos meus entrevistados. E aí ele me falou, né? Ele falou: Júlia, se você for para a Nigéria, você vai andar e você vai ver, né, crianças de 6, 7 anos produzindo em tear na rua, né? Então, aí o outro, o Mohamed, que também é da minha pesquisa, ele falando, né, dessas várias cidades que hoje que a gente vê nessas capitais, que era onde tinham essa tradição dessa caixa dos teceleiros, a gente encontra essas pessoas fazendo as roupas à mão, né, fazendo os tecidos, fazendo as amarrações, fazendo as peças ali sob medida, né? E então isso vem dessa tradição, né? E esse tecido que a gente está falando hoje, que é o Ofi, aqui eu vou trazer uma referência, né, do Ofi. Peraí. Então, essas referências do Ofi, que é feito, ele é um tear, né, uma trama toda feita de algodão, tá vendo? E eles são feitos em bandas estreitas, porque é um tear vertical. Originalmente quem faz são os homens, né? E é um tear vertical. As mulheres trabalham mais no tingimento. Isso a gente vê também na cultura indígena, as mulheres trabalhando no tingimento. E aí, uma coisa que eles falam, que também acontece com os indígenas, né? Com os runicuins e tudo, é essa forma de aprendizado, né? Na verdade, essa relação que a gente já tinha falado, né, ocidental, de separar a cabeça do corpo, né, não existe. Essa transmissão está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a criança, ela vai trabalhar junto com os seus mais velhos. Oi, Júlia, minha aluna do IED, que linda, bem-vinda. E as crianças vão estar trabalhando junto com os mais velhos, só que os mais velhos vão estar fazendo, né, um trançado mais complexo, enquanto as crianças vão estar trabalhando, preparando o algodão, né? E isso é uma aprendizagem, por exemplo, da matemática, né? A etnomatemática, o estudo da etnomatemática vem daí, né? E a gente vê por exemplo, nos penteados, essa etnomatemática, a gente vê nos indígenas na questão das tramas, né, da cestaria, enfim. Então, todo esse trabalho acontece, né, são essas bandas estreitas que chegam aqui no Brasil, no século XVI, como panos de cuia,
né? E aí eles vão ser vendidos, assim, essas bandas vão ser vendidas enroladas, né? Com pano e vão ser assim enroladinhas, e aí eles amarravam com uma palha da costa e ficava à mostra. E cada um escolhia, né? Cada um escolhia o seu tecido, né? E ia montando o seu pano da costa. Aí começa essa tradição e essa forma de reinvenção que já vai ser brasileira, né? Porque a forma como a gente vai fazer vai ser totalmente diferente, né? Então, tá vendo? Aí essa junção que se chama costura beijada, que é essa junção das costuras das bandas, aqui são duas bandas, mas aqui no meu sofá, por exemplo, já é um tecido mais amplo, tá vendo? São várias. Lá é tão rico, né? Aí na Nigéria, né? Isso é tão rico que, assim, esses tecidos tradicionais, eles são caros, né? Então tem uma questão de valorização que, por exemplo, a gente não tem, né? Essa relação de valorização. Eles são tão ricos que eles não cortam, né? É um sacrilégio cortar. Isso é um dote, você ganha no casamento, você ganha quando você nasce, os seus tecidos vão para o seu leito, né? Vão para a morte com você, enfim, eles têm um sagrado, né? Relacionado a isso. E aí esses tecidos eles vão, na verdade, eles vão participar dessa vida cotidiana e vão fazer parte desses vários eventos, né? Que são eventos sociais. E aí aqui, quando chega aqui no Brasil, ele muda, né? Ele vai ganhar outros fios, ele vai ganhar outro tear, ele vai ganhar outras mãos, porque lá, enquanto os homens faziam, aqui quem vão fazer são as mulheres. E ele vai ganhar o lugar, né? E aí adivinhem qual vai ser o lugar dessa expansão dessa cultura afro-brasileira, né? De onde tudo se manteve enquanto centro, cerne, né? Para se expandir enquanto conhecimento, né? Ele vai ganhar o sagrado, um espaço sagrado, né? Ele vai para as religiões de matrizes africanas, né? Então ele começa a ser produzido nos terreiros, né? Até hoje ele está numa busca, né? Existe uma busca, eu tive numa exposição em Salvador, onde o que foi falado foi justamente a busca para que ele saia também desse espaço sagrado, né? E esse espaço, essa relação é muito diferente, porque na África ele é cultural, né? Assim como o culto dos orixás, né? Que é um agradecimento à natureza. Isso é cultural, não é religioso, né? Então nasce. Aí eu acho interessante, e aí é o tema, né, que a gente está falando hoje, sobre as possibilidades de reinvenção. Ele busca um outro lugar para existir, né? Então ele vai para a religião para existir, para a sua reexistência, né? Então o pano da costa aí ele vem, né? Esse meu tecido, por exemplo, está referenciado nessas bandas, está referenciado justamente nessa tradição. Vou levantar para você ver. Né? Ele traz uma trama de tapeçaria, mas ele é uma viscose e ele vai ser adequado para as relações cotidianas, mas trazendo essa história, sabe? É muito importante a gente saber de onde vêm as coisas e o que elas estão mantendo, né? Então aqui, quando eu fui entrevistar o meu entrevistado lá do continente, né, o nigeriano, o Xangô, ele falou para mim assim, tem uma fala dele que eu separei aqui para vocês. Ele falou, essa roupa, esse tecido é cultural, essas roupas são culturais, né? Ele reforçou assim em alto e bom tom, sabe? Um pouco indignado com a mudança que aconteceu aqui no Brasil, né? Não tem a ver com cor de Oxum na roupa, né? Você viu a roupa cultural que eu usei no meu festival? Tem que ser vermelho porque é de Xangô? Não tem nada a ver. Essas roupas são culturais, né? Então, aqui no Brasil, ela entra numa esfera de sagrado, de religioso, para que ela possa se manter. Um ritual de religião de matriz africana, ele não acontece se não tiver um pano da costa, né? Então, os babalorixás, as ialorixás, elas andam, né, com o ipelê, né, que é o pano aqui, né? Essa identificação é uma identificação de saber, de conhecimento, de autoridade, de tradição africana no Brasil, né? Eles usam também, mas aqui
ela vai ganhar essa dimensão e ela vai ser usada por esses representantes, né, da religião. E aí essa é a coisa interessante, assim, né? A gente ver que o tecido ganhou cores, a trama, a forma como é feita a trama já entra para uma trama meio indígena, sabe, das redes. Então, como que a cultura ela vai se refazer, ela vai se ressignificar, ela vai mudar, né, para ela poder existir, né? Então, ela vai para esse espaço religioso, né, ela vai virar uma veste religiosa e hoje ela busca novamente voltar para um espaço de cultura, né, voltar para esse dia a dia, né, para essa experiência do dia a dia. E aí, por que eu escolhi esse tecido? Porque, assim, ele é super importante, quem é do movimento, né, quem conhece mais a religião, a cultura afro-brasileira, existe esse uso, esse corpo terreiro, sabe? Esse corpo que traz os seus trajes, né, e os seus sinais. Então, sabe que colocar, né, a gente ter esse pano aqui é um simbolismo, né, ali de hierarquia de conhecimento, e de uma conexão, ele acaba tendo um elo de conexão com a essência, né, que é africana, né, apesar de que a informação que ele traz aqui já virou outra. E isso é interessante, eu acho que o Brasil e o brasileiro, aí também a moda afro-brasileira, a gente precisa dar mais valor às nossas formas de criação, sabe? Porque a gente recria. É um símbolo africano que veio para cá, mas ele passou por um processo de transformação e foi recriado, né? E aí eu queria trazer para vocês, porque na verdade, por que eu queria falar desse tecido? É pela situação de que ele morre, se você falou Fi, as pessoas não conhecem, o outro nome dele é Axoque, né? As pessoas não conhecem, e aqui no Brasil ele é pano da costa ou pano de alacá. E se você falar pano da costa ou pano de alacá para um africano, também não sabe, entendeu? Também não faz sentido, né? Então, como que é importante... Ei, Raquel, Fernanda, Aline, que bom. Então, como que é importante a gente dar valor, na verdade, ao que a gente está criando. E eu acho que esse momento é um momento muito importante de recriação, né? E aí a gente entender que as coisas e as pessoas, né, passam por um processo de morte, né? E que essa situação de ciclo de morte, vida, né, dessa morte que a gente está passando agora, que é física, mas que pode ser uma morte, mas que aqui na situação do pano da costa, ela é uma aninha, essa situação de ciclo, né, de morte e vida, ela é uma morte simbólica, né? E na verdade eu acho que assim, a morte física ela vem acompanhando, mas ela, enquanto morte simbólica, o sentido dela é muito mais amplo, né? Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês são nas mortes simbólicas desse momento, né? O momento de ressignificação. E aí tem um autor, dando a bibliografia aqui da nossa conversa, no final vou dar várias bibliografias aqui, mas dando a referência, né, tem um autor que é o Luiz Rufino, que foi meu professor também no mestrado de Relações Étnico-Raciais. O Rufino, ele fala da pedagogia das encruzilhadas, tem esse livro, né? E aí ele fala das encruzilhadas como lugar de cruzos, né? E os cruzos são as áreas propositivas, onde existe essa morte simbólica e ela deixa um espaço para que o novo nasça, né? Então a gente está nesse momento de que um novo venha, né? De que a gente renasça, de que a gente busque, né, esse nascimento, a gente busque uma criação, porque na verdade a gente está num momento de criação do novo, né? Enquanto humanidade, porque não é aqui no Brasil, não é na China, não é na Europa, não é, entendeu? O mundo inteiro está sendo modificado, está sendo chamado para essa mudança de conexão, né? Mudança de consciência,
sabe? Então, o Rufino, ele fala da pedagogia das encruzilhadas, que eu acho fantástico esse livro. E aí ele fala da encruzilhada, né? A encruzilhada são campos de possibilidades, né? De tempo, espaço, de potência, né? Então a gente entender a potência desse tempo, a potência desse momento, né? Onde todas as opções elas atravessam, elas dialogam, elas se entroncam e se contaminam. Olha que interessante o termo, né? Então, quando uma coisa toca na outra, ela nunca mais vai ser a mesma, ela já vai ser outra, completamente diferente, né? Então, esse tecido que a partir dos seus trânsitos comerciais chegou aqui no Brasil, ganhou outros significados, tem outro nome, tem outro uso, tem outras tramas, tem outro desenho, outro design, mas que não perde a sua essência. Isso é muito importante, sabe? Ele se hibridizou, ele se misturou, ele se ressignificou, mas ele não perdeu a sua essência, que é esse elo de pertencimento, de relação do cultural, da ancestralidade, né, africana, né, dessa conexão com o africano. Porque o perigo desses momentos é quando a gente perde, né, a gente nesse momento aí de contaminação, a gente vira, às vezes tem gente que fala, não, eu não sou africano, eu não sou indígena, não sei o que lá, sou brasileiro. Acho ótimo, porque realmente o brasileiro é completamente diferente de um, de outro, de outro, de outro. Mas o que a gente sabe de cada um disso? Porque senão a gente não consegue fazer os nossos elos de pertencimento, sabe? E aí o Rufino, ele fala que na encruzilhada, tudo que é lançado é também modificado. Qualquer verdade logo se transforma em dúvida, né? Potencializando assim a abertura de novos caminhos, né? Então, o que eu trago assim, eu não sei quanto tempo, se alguém puder botar aí o horário para mim, para eu saber, para não cortarem a gente e eu ficar sem noção aí da possibilidade da despedida. O que ele traz é justamente essa abertura de caminhos, né? Essa encruzilhada, esse momento onde as coisas, onde tudo que está acontecendo com todo mundo, é um momento onde todo mundo se encontra, e o que a gente cria a partir dessa zona propositiva, dessa potência, sabe? E então, assim, eu acho que a gente tem que buscar essa essência, né? A gente entender qual é a nossa essência, né? De onde a gente vem, para onde a gente vai. Tem uma coisa que eu falei na primeira live, que eu acho que eu vou voltar sempre em todas, que é esse sentido, né, da filosofia Sankofa, que é esse pássaro olhando para trás, né? Ele está aqui olhando para trás e pegando uma semente da criação, né? Esse momento é um momento em que ele se conecta com a essência. E aí quando a gente... já vai acabar. Então, esse é o momento do ciclo, né? Não está errado olhar para trás e buscar o que você esqueceu, né? Então não está errado você parar. Não está errado. Oi, voltou. E, bom, então já levando aí para o nosso finalzinho, as bibliografias aí que tem a ver com o papo de hoje, tem o Ailton Krenak, que é como, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, tem essa encruzilhada, a Pedagogia das Encruzilhadas do Luiz Rufino, tem um pouco do Pano da Costa, tem um Pano da Costa, que é vocês podem fazer download na internet, é um documento que foi feito lá pela Secretaria de Cultura da Bahia, tem o Moda Indumentária, né? E aí a gente buscar essas conexões, sabe? Eu dei aqui a dica do meu curso, Criação de Estamparia Étnica, que está aí com um link com 50% de desconto, o link está na minha bio, né? Onde eu vou trazendo essa pílula aqui de cultura, pílula de conhecimento. Lá vocês têm um curso, né, mais amplo, são 6 aulas, mais dois momentos de mentoria comigo para desenvolvimento. E aí a gente ressignificando tudo isso e a gente mantendo com alegria esse momento, porque não importa no final quando que a quarentena vai acabar. O que importa é o que a gente está construindo, né? O que a gente vai levar
né? O que a gente está trazendo, o que a gente está levando para o mundo, né? A gente só está mudando as formas de fazer, mas continuamos sendo os mesmos, né? Vamos continuar sendo os mesmos. E a gente precisa entender que esse é o mundo da impermanência e que a gente vai ser sempre surpreendido, né? E a gente tem que achar graça também um pouco de tudo isso, né? O curso, ele tá no Hotmart, na plataforma do Hotmart, mas tem na minha bio, no meu perfil, vocês conseguem, a Paula me perguntou aqui, né? Vocês conseguem achar o link, é só apertar no perfil, na descrição do meu perfil, tem o link do curso, e aí vocês já vão cair, na verdade, com 50% de desconto, tá? Esse link já é dessa forma. É isso, a Vânia maravilhosa já foi minha convidada aí no IED, no Instituto Europeu de Design. Eu levo essas discussões todas para o Instituto Europeu de Design. Estamos fazendo nossas revoluções, né, Vânia? E ela está falando aqui para eu compartilhar em outros canais. Gente, eu tô aprendendo tudo isso. Não sou a pessoa da conectividade, não. Por isso que eu tenho dor de cabeça quando eu me conecto. Depois, se puderem, me digam como que eu deixo salva, né? Eu acho que, enfim, para compartilhar, como é que eu faço isso, tá bom? O que eu queria desejar para vocês é uma zona propositiva de potência, que vocês se potencializem, tá? Enquanto seres humanos, que vocês pensem de que forma vocês podem mudar e transformar, né? A gente não é um pagador de boleto, a gente não é somente um consumidor, sabe? A gente tem que buscar os valores e a essência do que a gente perdeu e a gente fazer os nossos elos aí de pertencimento. Então aproveitem esse momento para buscar, né? Eu tô fazendo toda quinta-feira, eu botei agora para as 5 horas, porque a partir das 6, eu fiz às 6h30, já estava caindo a conexão, tá? Então, eu quero continuar trocando com vocês essas pílulas de conhecimento para a gente despertar, né? Eu acho que podem ser pitadas aí para dar uma sacudida interna e a gente despertar, tá bom, queridos? Um beijo enorme e sorriam, né? Dancem, sabe? Levem a vida com gratidão, com alegria, se conectem com a essência de vocês, porque vocês vão achar um baú de coisas boas lá dentro, tá bom? Aproveita esse momento aí para refletir e para essas ferramentas estratégicas, né? De potencializar aí também o trabalho de vocês, né? Quando tudo tiver em outro curso, vocês também têm ferramentas a mais aí, tá? Tem ferramentas aí psíquicas, mentais, né? A meditação que eu estou fazendo de manhã é com a Ivana Beltrão. Aí quem ficar interessado é só entrar em contato no inbox com ela. Ivana Beltrão, procura aí no Instagram, que o nome é b.ive, algo assim. Mas de Ivana Beltrão já vai aparecer o perfil dela. E aí ela está fazendo essas meditações, eu faço às 7h15, tem um grupo às 5h30, tá cedo demais para mim, 7h15 e depois à noite para descarregar, tá? E aí é isso. Um beijo grande e axé! House, a gente vai encerrando com a nossa maraca, saudando nossos ancestrais, saudando a troca. Eu que sou do povo marajoara, né? Saudando e fazendo a nossa roda de conversa sempre para que a gente fique nesse ciclo passado, presente, futuro, passado, presente, futuro, e que a gente possa sempre se revisitar, tá bom? Aqui Vânia tá falando, assim que terminar, pressiona o botão com o símbolo de download e salvar. Ok, maravilhoso, né? E house, né? Pra gente novamente entrar nessa do sagrado, né? A gente lembrar que a gente está abrindo e expandindo, a gente está no momento de expansão, tá bom? A gente está se recolhendo para a expansão, tá? A gente está mudando de dimensão, o universo ele funciona em outra frequência e a gente está sendo convidado, né? Arro, né? A gente está sendo convidado a entrar nessa nova frequência, tá? Que o universo nos chama. Um beijo enorme, axé. Namastê.
Queria botar coraçãozinho pra vocês, mas acho que não dá, né? Ai, um beijo. Vou deixar aqui gravado.